Olá, seja bem-vindo a mais um programa Experiências Inspiradoras. Esse é um programa da Universidade Federal do Ceará que traz ex-alunos e, como o título diz, para inspirar você, que ainda é aluno ou que ainda nem é, mas que tem intenção de entrar na faculdade. E hoje eu tenho aqui a Temisa Pimentel, que é ex-aluna formada em 2009, né, Temisa? E a Temisa vai dividir com a gente um pouco da experiência dela, que com certeza vai inspirar vocês. Então, Temisa, seja bem-vinda, bom lhe rever. Saudade daqui, de estar em casa. Então, Temisa, a gente sempre começa com uma pergunta surpresa. O que te inspira? Uau! Acho que o que me inspira, acima de tudo, é desafio. Eu sou uma pessoa que gosta de energia, que gosta de ter brilho no olho em tudo que faz, então me sentir desafiada, fazer coisa diferente, me inspira. Bacana, muito bom. Então começa me contando, quando você se formou, você teve uma experiência profissional aqui e logo depois foi para São Paulo. Como foi essa experiência aqui e em São Paulo? Vou te contar, resumidamente. Eu me formei em 2009 e fui trabalhar com consultoria aqui em Fortaleza. E foi um período riquíssimo, eu trabalhava com pequenas e médias empresas, preparando-as para exportar, junto com a Apex Brasil e o Nutec. E naquela época, eu senti muita falta de entender como as grandes empresas fazem as coisas, né? A gente sentava para discutir formação de preço, para discutir definição de produto, de portfólio, e muitas vezes o empreendedor, ele tinha um receio ao risco ou não entendia muito bem como aquilo tudo poderia funcionar. Eu falei, queria muito trabalhar numa grande empresa e entender como tudo isso funciona. E aí fui prestar trainee. Prestei o processo de trainee para São Paulo, procurei empresas que tinham afinidade comigo, desde empresas mais voltadas para sustentabilidade, empresas de moda, que é algo que eu gosto pra caramba, empresas de bens de consumo. Passei em alguns processos e optei pela Unilever, que é uma grande escola, inclusive sou eternamente grata, acho que é a minha segunda escola, primeiro UFC, segundo Unilever. E lá eu entrei como trainee de marketing. Que bacana! Então, me conta um pouco dessa experiência. Quanto tempo você ficou na Unilever? Eu fiquei por 4 anos na Unilever. A minha experiência começou com inovação e desenvolvimento de produto. Então, eu sou uma marqueteira, né? Como administradora, eu optei por seguir por marketing pela paixão que você me despertou. Ai, que bom! Então, muito obrigada por me ajudar a escolher a vertente de administração que eu segui e que me faz muito feliz. E na Unilever, eu sou uma marqueteira que começou sempre interessada em entender consumidor, né? Então, o que é que o consumidor quer, qual é a necessidade não atendida e como, através dos produtos e serviços para os quais eu trabalhava, eu poderia melhor atender aquelas necessidades. Então, na Unilever, eu comecei por inovação de produto. Então, fui trabalhar em Omo, uma marca antiquíssima, uma marca que está presente, né, no Brasil, em gerações da minha avó, da minha mãe, na minha, e pretendo que continue por bastante tempo. E naquela época, Omo vinha perdendo market share. Vinha perdendo market share porque atuava só no formato de pó, né, sabão em pó. E sabão em pó era um formato que vinha perdendo aderência pela entrada do formato líquido, que vinha com a Ariel, com a Procter. E aí lá eu ganhei um projeto maravilhoso que foi lançar Omo líquido no Brasil, na Argentina e no Chile. Então foi um momento de entender como esse mercado, como o consumo de sabão evolui. Parece de certa forma algo pequeno, né, sabão, mas é algo que todo mundo usa pelo menos uma vez por semana. Então é o momento que você para conversar com a dona de casa, você para conversar com a mulher solteira, você para conversar com o homem que sai da casa dos pais e vai lavar roupa, né, sozinho. E você começa a entender o que é que ele sente falta. Nesse estudo entre países, que diferenças culturais você encontrou? Enormes. Então você tem diferenças desde a máquina que é usada, então alguns países lavam mais a mão, outros países lavam mais a máquina. Se a máquina a gente chama de front load, é aquela que abre por baixo, ou se é aquela top load, que abre por cima. E o sabão funciona diferente em cada um desses cenários. E, por exemplo, a Argentina é um país onde as pessoas costumam sair da casa dos pais muito cedo, e em saindo da casa dos pais muito cedo procuram independência, procuram praticidade. Enquanto no Brasil as pessoas tendem a sair de casa dos pais quando casam, né? E quando nesse cenário já é um cenário mais de família, de cuidado, né? De como conseguir que aquele produto entre no cenário familiar ou entre no cenário individual. Então a gente consegue trabalhar, e aí naquele projeto a gente desenvolveu bastante isso, tanto campanhas, então filmes e peças que falassem mais no formato individual ou mais no formato familiar,
a gente consegue trabalhar embalagens que usem cores mais voltadas para um ou para o outro, formatos de embalagens que sejam aderentes à forma como aquele produto é usado. Então foi um momento muito rico, né, de fazer um deep dive em consumidor, em mercado, porque você precisa olhar o concorrente, fazer vários testes para entender o que o concorrente faz e o que você pode fazer melhor. E ao mesmo tempo entregar um projeto que envolvia engenheiros de 3 países, porque existiam fábricas, né, espalhadas ao longo dessas geografias. Envolvia financeiro, porque a gente precisava montar o P&L, né, a DRE daquele negócio. Então, quanto vai custar aquele investimento, quanto a gente teria de retorno em quanto tempo, qual seria a margem daquele produto. E aí me veio toda a bagagem que o UFC me preparou, né, como administradora, para conseguir ter essa visão completa. Você acha que nesse ambiente, o fato de ser jovem e de ser nordestina, você sentiu que lhe trouxe alguma dificuldade ou nada? Acho que existe culturalmente, né, e aí vou falar de São Paulo, de Sudeste, acho que uma visão cultural, né, de brincadeiras em relação ao nordestino. Graças a Deus eu trabalhei com pessoas muito respeitosas, bastante abertas a esse ambiente multicultural e nunca sofri com isso. Mas claro, já aconteceram brincadeiras, né, sorrisinhos, mas aí o que você faz? Você se posiciona pela sua bagagem, né, pelo que você tem a entregar. Ou seja, a mensagem é: nada é capaz de tirar o seu brilho quando você tem competência, tem conhecimento. Isso é uma coisa importante. Além do Omo, você trabalhou outros produtos na Unilever? Sim. Então, lancei Omo, né? Depois foram 2 anos trabalhando nesse projeto, fizemos o lançamento e aí já acompanhando os primeiros 3, 4 meses, o share voltou a crescer, a gente já liderava na frente de Ariel e eu falei, me sinto com missão cumprida. Vou agora encarar outro desafio, já que isso é o que me motiva e quero aprender mais. O que eu posso fazer como marqueteira, já que agora estava entrando de fato nessa carreira e queria me solidificar nela. O que eu poderia aprender além do que a faculdade já havia me preparado e além das experiências que eu tinha tido até então. E aí entrei numa área que a gente chama de Business Management, que é quando você vai cuidar da operação daquelas marcas no mercado e da performance que elas têm. Então você vai olhar direto o market share, onde investir, por exemplo, você vai investir um pouco mais em televisão, um pouco mais em YouTube, um pouco mais em ponto de venda, e aí você vai trabalhar campanhas 360 para ativar melhor aquilo e medir a performance. Então ganhei distribuição, ganhei penetração, ganhei frequência de uso e uma série de outros KPIs da área de bens de consumo. E foram mais 2 anos trabalhando em sabonetes. Então fui liderar a Lifebuoy, depois fui liderar Rexona, foi o relançamento de Rexona em sabonetes e foi uma alegria, porque Rexona já era um líder de desodorantes, né? Então fazer aquilo chegar a sabonetes foi um trabalho bem gostoso, né? De herdar o que a marca já tinha de vínculo emocional e entrar numa nova categoria, num novo momento de uso. E depois ganhar a categoria como um todo, então estava ali fazendo a gestão do portfólio Lux, Dove, Rexona e Lifebuoy. E foi o momento que eu brinco de operar o nosso exército, digamos assim. Então, você estava num cenário de início de crise econômica no Brasil, já era 2014, e o que a gente podia fazer para continuar crescendo? Então, a gente tinha marcas de Tier 3, que a gente chama, né, que são aquelas marcas de menor preço. Então, a gente conseguiu fazer um investimento maior em looks e, assim, não sofrer durante aquele cenário de crise econômica, porque a gente conseguia migrar para marcas que tinham um preço mais acessível, entregando ainda um benefício, um vínculo emocional, um reconhecimento com aquele consumidor. E, óbvio, trabalhando Dove, Rexona, Lifebuoy nos seus nichos e mantendo o crescimento delas, mas sem apostar todas as fichas ali. Então, acho que esse momento de trabalhar com a categoria me permitiu entender como lidar com diferentes posicionamentos de marca, diferentes personas, diferentes produtos, diferentes preços e diferentes consumidores. E, assim, conseguir pilotar a melhor forma para o negócio crescer, digamos assim. Vocês estão vendo aí? Nossa aluna, tá vendo aí? Estou encantada, você tá vendo? Que linguagem, que linguagem. Temisa, que espetáculo, é muito bom te ouvir. Eu acho que você vai ser professora, hein? E por falar em professora, você voltou. Me conta por que você deu ao Ceará esse presente de ter você de volta. Presente pra mim. Me conta aí. Bom, isso era final de 2014, eu estava super feliz na Unilever, mas eu sentia falta de desafio, né? Já falei essa palavra algumas vezes, acho que essa palavra me define bem.
E a Unilever é uma empresa muito sólida, é uma empresa, né, que a gente fala das vacas leiteiras, dos produtos que lideram as suas categorias e, em consequência disso, procura não correr tantos riscos, para não perder, assim, o mercado já estabelecido. E eu vinha, né, me sentindo já preparada para... Eu queria usar, eu queria fazer diferente. Eu queria pegar uma marca 2, né, não a marca líder, pegar uma marca 2 e montar um plano que faça com que ela seja a marca 1. O que eu posso fazer diferente com tudo que eu aprendi e mudar um cenário? Né? E não mais pilotar apenas, digamos assim, que já é algo muito nobre, mas não mais apenas pilotar um negócio ganhador, mas sim construir um negócio, crescer um negócio. E me veio a proposta da Devry Educacional do Brasil, que é uma holding de educação. Em final de 2014, né, o grupo de educação, os grupos de educação na Bolsa de Valores lideravam os crescimentos, né, então o mercado estava voando por ali. E eu falei, por que não? Né, é um mercado em construção, educação superior, né, na área privada foi algo recente, digamos assim, no Brasil, começou a acontecer a partir de 1997 e os grupos foram se estruturando a partir de 2006. Eu falei, era 2014, por que não? Né? Vamos experimentar, vamos conhecer. E o grupo que estava gerindo aquele negócio em marketing era um grupo bastante sólido. Então eu tinha ali um ex-diretor da Unilever, né, de trade marketing da Unilever, que tinha saído para assumir a vice-presidência. Eu tinha ali alguns diretores do Itaú, de agência, que tinham saído para montar aquele time. Falei, acho que pode ser o desafio, né, que vai me brilhar o olho, que vai me fazer dar os próximos passos como profissional, no meu desenvolvimento, no meu crescimento. Em que ano você voltou? Então eu voltei em 2015. E assumi essa posição de branding e campanhas, né? E aqui eu faço reposicionamento das marcas adquiridas, né? Então o grupo cresce através da aquisição. Então, por exemplo, a gente fez a aquisição do IBMEC, fez a aquisição da Damásio Educacional do Brasil, faz aquisições de marcas também de praças locais, como faculdades de Manaus, faculdades de Belém, faculdades de São Luís, faculdades de Campinas, de Salvador. Então também é uma atuação nacional. E é o momento, e a minha função em tudo isso é olhar para a história de todas aquelas marcas, como elas se conectam com seus consumidores e desenvolver um posicionamento de marca unificado que as torne mais modernas, mais relevantes, mais conectadas àqueles consumidores, né, atendendo às necessidades racionais e emocionais que eles têm e, ao mesmo tempo, fazer com que as campanhas consigam traduzir tudo aquilo, né? Então, ganhei muitas habilidades, muitas skills de produção, né, de publicitária, de acompanhar shooting, de foto, de filme, edição de material, como ativar melhor em YouTube, em televisão, em rádio, em X, né, em Facebook. E é um momento super gostoso, porque eu junto as experiências que eu tive lá em São Paulo, na Unilever, em uma posição só, conseguindo ver o momento de branding, né, de marca, até o momento de ativação e o resultado de negócios. Muito bom, que bom. Bom, para finalizar, eu gostaria que você deixasse algum conselho. A gente costuma ter talvez uma ideia errada de que nem sempre os melhores alunos são os melhores profissionais. Isso não é verdade, porque ela era uma das melhores, se não a melhor aluna da turma, que os outros não tenham ciúme. Mas é muito bacana ver assim, o quanto você se dedicou, o quanto você se entregou à faculdade e hoje a gente vê esses frutos na sua vida profissional. Então eu queria que você deixasse uma palavrinha. Eu ficaria com você conversando aqui um tempão, mas você sabe que tudo tem que ser muito rápido, especialmente com esses canais de mídia tão novos. Então eu queria que você me dissesse o que você deixa de inspirador além da sua experiência. Olha, eu acho que dedicação acima de tudo, né? Eu, de fato, durante a faculdade fui uma pessoa, durante o colégio e a faculdade, uma pessoa que estudou muito, né? E eu estudava muito não é porque eu queria tirar 10, eu estudava muito porque eu queria aprender. Então, acho que essa sede de como é que se faz e como é que se faz o melhor possível, como é que eu dou o melhor de mim para dar os próximos passos, para construir algo sólido, para inovar, né? Para ir além, de não me conformar, porque eu sinto que cada um de nós que vem para fazer a diferença. Cada um de nós pode transformar as suas realidades, as realidades da sociedade, as realidades do planeta. Então, acho que eu estudei muito procurando me preparar para encarar esses desafios. E na medida em que eu fui sentando nessas cadeiras, digamos assim, na medida em que eu fui assumindo esses desafios, quer seja como consultora, quer seja na Unilever, quer seja na Devry, quer seja no que tiver por vir, eu dou o melhor de mim.
E acho que dar o melhor da gente faz a diferença. Então, meu conselho, minha dica, se eu puder dar alguma dica relevante para quem está na faculdade hoje deem o melhor de vocês. Procurem, atendam o que a sala de aula pede, se conectem com os professores e procurem o que está por fora. Eu fiz iniciação científica, lá eu aprendi a fazer pesquisa, hoje eu uso isso para fazer pesquisa de mercado, com consultorias e com institutos como o Nielsen, Kantar, Educa Insights, que são institutos enormes, mas que a bagagem que eu tive lá no PIBIC, lá no Lecos, lá na pesquisa, né, iniciação. O intercâmbio que você fez também. E aí depois o intercâmbio que me preparou, eu fui para Valência no intercâmbio e foi uma experiência maravilhosa para aprender a lidar com pessoas de culturas muito diferentes. Então eu estava numa sala de aula com alemães, com americanos, com espanhóis, com brasileiros, com marroquinos, com sul-africanos, discutindo o cenário econômico, discutindo o como dar o próximo passo nas empresas que porventura viríamos a gerir. Então isso me preparou para lançar produtos no Chile e na Argentina, hoje trabalhar em contato com a Índia, com os Estados Unidos dentro da DeVry, né, nas operações que são geridas nesses outros países, e me prepara principalmente para liderar equipes, né, porque as pessoas são diferentes, cada um tem uma cultura, né, familiar ou regional ou por país diferente. Então se dediquem e vão além da sala de aula. Esse lugar tem muito a ensinar. Que bacana, Temísia, emociona a sua fala. Eu sou muito grata. Muito bom. E ainda teve tempo de namorar e casar com um colega da faculdade, o Leonel, que depois vocês vão clicar na entrevista do Leonel, que também é inspirador. Então, muito obrigada e até a próxima entrevista.